Olá, seja bem-vindo ao canal Alimentando a Sua Mente. Sou Giovânia Gomes e farei para você a leitura do livro Catadora de Sonhos, a história secreta de Maria Eulina, escrito por Lúcia Rocha. Mas, antes de começarmos a leitura, peço que você curta e compartilhe o vídeo. Vamos começar? Capítulo 5. Fé para sobreviver. Com aquele gesto de enterrar seus documentos para evitar ser assaltada e perdê-los, Maria Eulina deu início a uma trajetória muito difícil. Literalmente, sem lenço e sem documento, começou a ter uma relação com Deus muito forte, como nunca tivera antes. O Deus que havia aprendido a respeitar dentro de casa. Ele existe. Disso nunca duvidou. No meio das turbulências da vida, uma das melhores maneiras de vencer a adversidade é buscar a Deus. Maria Eulina olhava para as adversidades como uma oportunidade para crescer na fé. E durante todo o tempo que passou nas ruas, a única coisa que lhe prendia a vida era a sua fé em Deus. Nas horas de meditação ou de dificuldades, repetia exaustivamente para si que não havia nascido na rua, estava ali temporariamente. Acreditava que aquilo era uma dívida de sua vida no passado. Apesar de vir de uma família muito católica, naqueles momentos acreditava na espiritualidade da vida, que não estava ali à toa, que cada um tem uma função dada pelo grande Criador e se colocou naquela posição. Chegou a acreditar que tivesse feito alguma coisa numa vida passada e agora teria que cumprir, passar por essa situação. Nunca deixou de acreditar em Jesus Cristo nem nessa época. Pelo contrário, sempre acreditou nele. Jesus, que é Jesus Cristo e é o símbolo do nosso Criador e o maior mito desse universo, foi crucificado? Imagine eu aqui. Sempre colocava essas coisas diante de mim em minha volta, defendendo a minha fé, a minha família, para que realmente eu não caísse no mundo das drogas. E graças a Deus, a minha fé me tirou das ruas. Pelas ruas, repetia inúmeras vezes frases do tipo: Meu Deus, não sei quanto tempo vou ficar assim, mas tenho certeza que o Senhor vai me tirar daqui. Não posso morrer nessa situação. Vou sair das ruas. Começou a observar todo mundo que passava nas imediações. De dia, gente naquela correria de cidade grande. Se caísse ali e se debatesse no chão, quem sabe a polícia perceberia. Mas somente a polícia ou um carro do resgate. O povo nem anotaria. Machucava-lhe o fato de nunca haver recebido um bom dia, uma boa tarde ou boa noite. Pela matemática dos meses em que esteve nessa situação, Maria Eulina passou 2 noites de Natal nas ruas, mas só se lembra de uma. A outra, quem sabe, passou indiferente, uma noite igual a tantas outras. Não tem mágoa do Natal, mas chegou à conclusão que é um dia triste. Para aqueles que não têm um teto, pior ainda. É uma noite em que o ser humano passa toda a sua prova da universidade da vida. Afinal de contas, você está falando do maior ídolo do universo, que é o Senhor Jesus. Da noite de Natal a relento, que se lembra, percorreu seu itinerário diário pelas ruas. Avenida Ipiranga, Avenida São João e Rua da Consolação. Escolheu então ficar próximo da igreja de Nossa Senhora da Consolação. Para quem vive na situação de rua, é uma noite como outra qualquer. Comemorar o quê? A vida? Normalmente é uma noite para o ser humano repensar as pessoas, os amigos. O que queria Eulina quando escolheu passar aquela noite naquele local, diante de uma igreja? Viu muita gente bonita, todo mundo bem vestido, entrando e saindo do templo. Cumprimentavam-se entre si, alheios a qualquer pessoa que pudesse estar observando de longe, sozinha como era o caso dela. Nem mesmo os padres saíam para dar uma palavra que pudesse aliviar o coração de quem estava jogado à própria sorte. Se não bastasse estar naquela situação de moradora de rua, ser ignorada numa noite de Natal pode ter sido a pior provação que passou na rua. Logo ela, que via seu pai pegar o melhor boi da fazenda e doar, contribuindo para a construção da igreja, da cidade ou do colégio onde as filhas estudavam. Pelas ruas de São Paulo, tantas vezes tentara bater na porta de algumas igrejas, mas estavam muradas com grades.
Maria Eulina não entendia o porquê daquelas muralhas. Chegou a pensar que fosse para impedir a ação de bandidos, assaltantes. Com o tempo, começou a achar que foram feitas mesmo para impedir o acesso de morador de rua. Ao contrário do interior do Nordeste, a igreja não era um local público em São Paulo, onde alguém pudesse sentar, fazer uma oração, conversar com Deus. Foi essa a impressão que ficou. Nessas horas, ficava angustiada, tentando entender a que ponto os homens são capazes de chegar. Ela não havia se preparado para viver no que então considerava aquela selva de pedra. De gente fria, indiferente a seus indigentes. Pensava assim, também pudera. Nesses momentos angustiantes de solidão, voltava-se para Deus. Só restava ele para quem dirigir dúvidas e incertezas nos instantes aflitivos. Nessas horas, surgem muitas perguntas que perseguem o ser humano a vida inteira, como: Deus, quem são? Quem somos? De onde viemos? O que queremos e para onde vamos? Maria Eulina fez muitas perguntas a si mesma naquela noite. Se tanta gente coloca a Bíblia debaixo do braço, canta e louva, por que eu escutava as músicas do lado de fora? Tantos hinos bonitos, de repente, aquelas pessoas quando saíam fingiam que não me viam. Qual é o Deus a quem pregamos e falamos? E a gente costuma consultar se o ato mais importante do cidadão é realmente ajudar seu semelhante. De repente eu estava ali e ninguém me via. Era invisível aos olhos de todos que passavam. Com essas observações, que testemunhou com pouco mais de 20 anos de idade, Maria Eulina foi absorvendo, adquirindo novos valores, cada vez mais tendo uma ligação forte com Deus. Percebi também que nós, seres humanos, não somos nada. O grande arquiteto do universo não faz diferença com ninguém. Chegou a pensar em telefonar para seus pais no Maranhão. Soube depois que a família entrara em contato com Francinete, a amiga que a convencera a morar em São Paulo. Mas esta não sabia do seu destino. Então, chorava. Muito. Queria voltar para casa, mas como? Só restavam a roupa do corpo e os documentos que continuavam escondidos sob a palmeira. Resolveu esquecer o rosto dos familiares. Tentava tirá-los da mente. Esquecer que um dia teve mesa farta, um pai opressor e alguns amigos. Os pensamentos negativos tomavam conta de Maria Eulina, fazendo com que entrasse num mundo só dela. Creio que isso é comum em gente que está nas ruas há muito tempo. É de enlouquecer porque a pessoa deixa de interagir com o mundo, não sabe mais distinguir muito bem fantasia de realidade. Se não bastasse viver num país onde o cidadão de baixo poder aquisitivo é humilhado, sob todos os aspectos pela sociedade, família, empregadores, entre outros fatores, o morador de rua é multiplicadamente mais humilhado. E com Maria Eulina não foi diferente. Ela passou por situações vexatórias que não a diminuíram, pelo contrário, as fizeram pensar grande, como um fato ocorrido diante de um prédio chique. Menina muito patriota, que ama o seu país, a sua bandeira, um dia passeando pela Avenida São João, viu duas bandeiras, a do Brasil e de São Paulo, num prédio que era o mais bonito do bairro, obra do arquiteto Oscar Niemeyer. Tinha uma bonita escadaria toda de mármore. Parou por alguns instantes. Olhou a enorme escada, as bandeiras e teve a audácia de colocar seu rosto entre as grades. Queria apenas observar melhor o prédio. Estava encantada com aquilo tudo. Nada mais do que isso. Até porque havia um faxineiro lavando a calçada. O zelador que a observava à distância, temendo aquela frágil mulher, mandou esguichar a água na cara dela. Após o banho, a menina atrevida, nervosa, com o dedo em riste, jurou que um dia moraria ali e que ele seria o zelador. Quis o destino que a profecia se cumprisse. Um dia Eulina foi morar naquele prédio. Comprou um apartamento e o homem ainda era o zelador. Não havia dito aquelas palavras para menosprezá-lo. Nunca foi disso. Serviu apenas para que refletisse que homem também é palavra, é pensamento, é desejo, é vontade, é querer. Eu estava ali numa situação, imagine. Depois de um banco de praça com 22 anos de idade, toda suja, com um cobertor e um lençol velho nas costas, meu sapato era um jornal. Que esperança havia para Maria Eulina sair das ruas? Ela afirma que tinha.
Eu sabia que Deus não falharia comigo. Observou que o morador de rua não tem direito de tomar ônibus, mesmo pagando a passagem. Isso pôde sentir na pele quando tentou pegar um e foi arremessada para fora pelo cobrador, em obediência ao motorista. Mesmo caída ao chão, não encontrou ninguém que lhe estendesse a mão. Sentiu-se um cachorro vira-lata. O morador de rua é esquecido. Quem quer colocar as mãos sobre um morador de rua? Ninguém. Ele cheira mal. Ninguém vai perder seu tempo em lhe dar um bom dia. Hoje pela manhã dei uma palestra e falei do bom dia. Que coisa gostosa! Como essas duas palavras me fizeram falta. Esperava alguém passar por mim e dizer bom dia, mesmo sem me conhecer, ou que até apertasse a minha mão, mas ninguém sequer me olhava. Hoje, pelas ruas do seu bairro, Santa Cecília, com o rosto exibido na mídia, além do trabalho social que faz, do conhecimento de todos dali, Maria Eulina é bastante cumprimentada. Pode-se dizer que se dá o luxo de receber repetidas vezes um bom dia a cada passo. Tal qual uma celebridade. É o respeito e reconhecimento pelo seu passado e pelo que fez em prol do morador de rua. Tem gente que não acredita que Maria Eulina passou pela experiência terrível de viver na situação de rua. Para essas pessoas, ela jura que morou, ficou suja, piolenta, fedida, que teve caroços no corpo por causa das impurezas que comia e da falta de banho. As necessidades fisiológicas sempre foram feitas em praça pública, atrás de papelões, árvores. Quando menstruava, se forrava com jornais. Mesmo estando nas ruas, aquele período de sua vida, se sentia uma pessoa privilegiada no aspecto de saúde, porque Deus nunca lhe deu uma doença que necessitasse procurar um hospital. Tanto tempo sentindo-se abandonada sob todos os aspectos, haveria de aparecer alguém que a acalentasse, que lhe dirigisse a palavra um dia. Em 19 meses encontrou somente uma vez alguém que a olhou como um ser humano. Era um dia como outro qualquer. Estava embaixo de um viaduto chorando. Um senhor bem vestido se aproximou e lhe perguntou se sentia fome, se precisava de alguma coisa. Deixando o orgulho de lado, gesticulou com a cabeça positivamente. O estranho pediu que o aguardasse. Saiu e logo depois retornou com um marmitex e algumas moedas. Trazia um banquete, lasanha, um bife à milanesa com ervilhas. Veio até sobremesa. Bastante desnutrida e angustiada, Maria Eulina simplesmente não conseguia se alimentar. Havia acostumado seu estômago com pão e líquido. Mastigava, porém a comida não descia. Sentia dores terríveis na garganta. Nem tocou no bife. Agradeceu. Aquele seria o primeiro gesto humanitário que recebera pelas ruas. Caiu em depressão. Para esquecer o mundo e quem era, resolveu ocupar o tempo todo dormindo. No desespero, algumas vezes sentiu vontade de dar um fim na sua vida, mas sentia a presença do Pai nessas horas. E esse Deus segurava minhas mãos. Lembra que encontrou pelas ruas da cidade uma menina que se chamava Natália, baiana que fugira de casa e de um pai ditador chegado a regras, tal qual o seu. Um dia as duas conversavam e, de repente, quando numa distração, Maria Eulina a procurou. Natália não estava mais lá. Havia se jogado do viaduto do chá. Uma coisa terrível. Sofri com sua morte e porque eu estava numa situação deplorável. Suja, sem roupa, nada. Mendiga mesmo. Então, tentava dormir para passar o tempo. Dormindo, pelo menos sonhava. Maria Eulina não queria parar de sonhar. Não veio ao mundo para levar aquela vida. Chegou a pensar que tudo era um teste, uma espécie de preparação. Fazia planos para mudar de vida, chegava a se imaginar numa casa bonita, com marido e filhos. Mas enquanto o príncipe encantado não aparecia, o conto de fada era apenas um ideal. Conseguiu esquecer a face de cada membro de sua família. Quando você se vê nas ruas, literalmente jogada e abandonada, a primeira coisa que acontece é lembrar da família, mas esquece a afeição dela. Cheguei a um ponto em que não lembrava do rosto da minha mãe, do meu pai. Por mais que quisesse trazê-los de volta, não conseguia. Lembrava da minha casa, das toalhas de linho puro, bordadas nas mesas, lençóis de linho azul escuro, claro, cor-de-rosa. Isso tudo eu recordava, mas não me lembrava da face de ninguém da família.
Havia deletado o rosto de todo mundo. Só muito tempo depois que saiu das ruas, conseguiu trazer, lá do fundo da consciência, o rosto de cada um deles. A gente sente tanta vergonha que prefere não lembrar de ninguém. Talvez eu quisesse me punir. A única coisa que não esqueceu foi a sua fé. Orava diariamente, mas sempre acreditando que tinha que passar por tudo aquilo. Coisas do destino. A maior lição que tirou das ruas é que a vida tem que ser respeitada sob todos os aspectos. Passei a ser observadora da sociedade, adquirindo conhecimentos na Universidade da Vida. É essa escola que nos dá bagagem e não apenas teoria. Coloquei na minha mente que estava aqui por algum tempo. Minha passagem nesse planeta é rápida e que tudo isso é muito pouco diante daquele que veio há muito e nos deu tudo. Ela comenta que até para trocar de roupa a pessoa tem que perder o sentimento humano. Não há lugar para isso. Troca-se em praça pública. Quem mora embaixo de uma ponte é ser humano, não é porco de chiqueiro. Lembra que Deus e a Sagrada Família sempre estiveram presentes em todos esses momentos e afirma que são as únicas referências de muitos brasileiros que estão em condições de miséria por este Brasil afora. Maria Olinda resume o que viveu nas ruas. Você se torna um ser humano sem cidadania, sem amigos, sem proteção nenhuma. É você e mais ninguém. É uma vida animal mesmo. Quanto à sua conterrânea conhecida, Francinete, que a convidou para morar na capital paulista, Maria Olinda procurou esquecê-la. A vinda para a casa dela não lhe serviu. Prefere não ficar remoendo ou alimentando mágoas. Não quer nada disso, até porque não culpa Francinete por ter se mudado para São Paulo. Na verdade, buscava liberdade. São Paulo foi uma opção que apareceu porque foi incentivada pela amiga. Também reconhece que não havia necessidade de pegar em sua mala com tão poucos dias e a jogado para fora de casa. Francinete sabia que Maria Olinda é uma interiorana e não conhecia nada na capital paulista. Era apenas uma menina que não sabia nada da vida. Francinete foi omissa. Poderia tê-la defendido e assumido perante o marido que Maria Olinda estava ali a seu convite. Pelo contrário, preferiu ficar quieta, chorando e se lamentando com o gesto do marido a ter feito algo. Quem sabe o marido de Francinete não deu o tempo necessário para Maria Olinda procurar fazer algo, se encaixar no mercado de trabalho. Não entendeu que a menina maranhense estava se adaptando ao clima frio da cidade e que tudo para ela era novidade, até a televisão, sua companheira nos poucos dias que passou naquele lar. Tempos depois, Maria Olinda encontrou Francinete, no ônibus pelas ruas da cidade. Quando se levantou e tentou cumprimentá-la, Francinete, pressentindo o gesto, preferiu descer no ponto do ônibus. Certamente quis evitar um constrangimento. Na verdade, Maria Olinda queria apenas mostrar que não havia alimentado raiva nenhuma, dar um bom dia, qualquer palavra que fosse para, quem sabe, recuperar aquela amizade. Foi a última vez que a viu. Não guarda mágoa de nada nem de ninguém. Acredita que tinha que passar pelas ruas e ter a garra que tem hoje. Tudo que a gente tem para cumprir nessa vida vai cumprir. Maria Olinda esperou com paciência e expectativa o socorro de Deus, e sua fé a tirou das ruas.